The issue is we need in Africa to start to say we must manufacture vaccines, medicines that we need. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O tempo que já passou mostra que não há nenhuma razão para alarme em relação ao antavírus. Mas a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta internacional em relação ao ébola, que está a voltar a matar em África. É um vírus muito letal que encontra naquele continente condições para progredir que dificilmente encontra no outro lado. O ébola já atravessou fronteiras e as menores condições financeiras e de pessoal em organizações como a OMS fazem temer por um surto regional. Sendo um vírus contagioso, mesmo que de difícil transmissão, convém não facilitar. As notícias mais alarmantes não são ainda sobre surtos ou pandemias. Em Genebra, na Assembleia Mundial de Saúde deste mês, os países foram incapazes de fechar um acordo de partilha de informação sobre bactérias e vírus e sobre que vacinas, testes e tratamentos devem ser garantidos. Os especialistas, ouvimos neste episódio o professor Miguel Castanho, alertam para o facto de estarmos menos preparados agora para reagir a uma pandemia do que estávamos no fim da Covid. O planeta está a tornar-se menos resiliente a surtos de doenças infecciosas e esses surtos são mais prováveis com a crise climática e a proliferação de conflitos armados. Uma vez mais, o problema maior, ainda assim, é a fragmentação geopolítica e os interesses económicos de cada país. Os surtos prejudicaram a confiança nos governos, nas liberdades civis e nas normas democráticas, agravadas por respostas politizadas e ataques a instituições científicas, alertam os especialistas da OMS. Neste episódio, falamos com Miguel Castanho, investigador da Fundação GIM, Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor Miguel Castanho. Neste dia, em Portugal, voltamos a falar do antavírus porque um cidadão canadiano que testou positivo foi transportado num avião com tripulação portuguesa. O tempo que já passou desde o início deste caso no cruzeiro permite-nos respirar com mais tranquilidade e confirmar que, em relação ao antavírus, não há razões para alarme. É verdade, não há qualquer razão para alarme, nunca houve para grande alarme, mas agora, à medida que o tempo vai correndo, ainda há menos. E repare-se que todos os casos conhecidos são de pessoas que estiveram no barco. Não é conhecido nenhum caso de uma pessoa que não estivesse no barco e tivesse sido infectada a partir de uma que estava no barco. Portanto, não há uma verdadeira cadeia de transmissão que não esteja relacionada com o barco. Mais importante que isso, é hoje sabido que aquele vírus que apareceu no barco e que infectou aquela pessoa é, na realidade, o vírus selvagem que tem como hospedeiro normal aquele rato de campo da Argentina e não sofreu nenhuma transformação substancial para se adaptar aos humanos. Portanto, podemos estar perfeitamente descansados nesta altura. Mas, no entretanto, a Organização Mundial de Saúde está alarmada com um novo surto de ébola. Que vírus é este que apareceu agora no Congo? O ébola já é conhecido, é um velho conhecido, causa surtos de grande letalidade e quando aparece causa uma grande mortalidade, portanto é sempre de preocupação, mas ele é endémico de determinadas regiões e não é fácil sair destas regiões endémicas porque a transmissão é direta, a transmissão é por contacto entre pessoas, pertence a um determinado domínio cultural em que, por exemplo, as pessoas quando morrem têm contacto físico, o corpo tem contacto físico com outras pessoas, porque os familiares fazem a lavagem dos corpos, por exemplo. Portanto, há ali questões culturais e de hábito que levam a que se deem transmissões entre várias
pessoas. Esses hábitos culturais são daquela zona e, portanto, não é de esperar que haja agora o início de uma nova pandemia no sentido absolutamente global. Aliás, com o ébola, algumas questões estão facilitadas, é um vírus muito mortal e isso assusta-nos muito, e bem, mas, por exemplo, não há transmissões durante o período assintomático. Portanto, só as pessoas doentes é que, em princípio, contagiam outras pessoas, o que torna fácil dominar a transmissão, por exemplo, em países em que a comunicação sanitária funciona muito bem, em que os sistemas de saúde estão muito operativos e em que há recurso para fazer a detecção laboratorial do vírus. Um dos problemas aqui assim é que os primeiros sintomas confundem-se com malária, com febre amarela, com febre tifoide, e são testes laboratoriais que fazem a identificação do ébola. Ora, só países com alguma infraestrutura que conseguem ter esta capacidade de resposta imediata. É por isso que lhe pergunto, há pouco dizia que é um vírus que é endémico. Em África há menos capacidade de combater as condições em que ele progride, é isso? Não só isso, é que as grandes espécies hospedeiras, isto é, aquelas onde o vírus se aloja e não causa grande doença e que lhe permite permanecer na natureza. E é a partir dessas espécies, que são algumas espécies de animais herbívoros, também morcegos, é dessas espécies que ele depois parte para outras, nomeadamente primatas. Primatas não humanos e primatas humanos. Portanto, de vez em quando manifesta-se em primatas. E portanto, faz parte da biologia daquela zona. Para além de que é um facto a limitação em termos de recursos, a limitação da operacionalidade dos sistemas de saúde, as limitações laboratoriais, as limitações na difusão da informação sanitária, as limitações nas acessibilidades às comunidades mais remotas, o facto de haver uma guerra civil, tudo isso obviamente facilita a vida ao vírus e dificulta a vida ao humano. Há um risco geopolítico no combate a estes surtos, na medida em que organizações como a OMS estão a ficar subfinanciadas. Trump decidiu mandar parar ajudas a outros países. Isso complica o combate a estes surtos? Complica e muito. Porquê? Porque as autoridades locais têm uma capacidade mais limitada, dependem muito da ajuda externa, quer em recursos humanos, quer em material. E, portanto, obviamente o mundo está menos preparado porque estas ameaças são globais e deveríamos pensar nelas de forma global e abrangente. Aliás, não é por acaso que estamos a ouvir a Organização Mundial de Saúde e não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde agora faz a declaração que faz, não para declarar uma pandemia, mas para declarar uma emergência médica de preocupação internacional. Porquê? Porque o problema estendeu-se de um país para o outro. E, portanto, isso exige coordenação para conseguir conter este surto. E, portanto, aqui estamos já num domínio, que é o domínio da cooperação internacional. Quanto mais fracas forem as organizações internacionais, pior estamos, como é óbvio. Isso quer dizer que estamos a regredir face ao que conseguimos durante a Covid? Estamos menos capazes de tratar equitativamente diferentes países para garantir que o combate é mais eficaz se aparecer uma nova pandemia? Sim, mas a culpa neste caso não é dos vírus, a culpa é dos humanos. A partir do momento em que nós somos menos capazes de cooperar, a partir do momento em que nós somos menos capazes de trocar informação, a partir do momento em que há menos entendimento entre os países, obviamente estamos sob maior ameaça, mas a culpa não é da natureza, a culpa é das pessoas. Mas olhando ainda para a natureza, quando vemos que diferentes vírus de que temos vindo a falar nos últimos anos são mutáveis, têm capacidade de ir melhorando a adaptação ao ser humano, isso quer dizer que há um risco de que, sendo os surtos cada vez mais frequentes, também acabem por se tornar mais perigosos? Sim, mas porquê? Bom, por um lado temos a ideia que há cada vez mais surtos e são cada vez mais perigosos, porque também estamos cada vez mais conscientes deles. A Covid trouxe-nos essa consciência, por um lado. Mas é um facto que a mobilidade das pessoas, isto é, a crescente mobilidade que se vive na vida mais moderna, digamos assim, as pessoas viajam cada vez mais, é cada vez mais fácil viajar e é cada vez mais fácil chegar mais longe em menos tempo. E, portanto, os vírus viajam com as pessoas, não viajam sozinhos.
Portanto, à medida que as pessoas se deslocam de um lugar para o lugar, levam também, obviamente, micro-organismos, incluindo vírus, e torna mais fácil espalhar doenças e espalhar, obviamente, ameaças virais. Mas isso resulta do modo de vida, digamos assim. É claro que também existem ameaças ligadas à alteração da ecologia e dos sistemas. Nós não temos muito noção disso, mas tal como existe um equilíbrio ecológico para os animais e as plantas que nós conseguimos ver e aquilo que é o nosso ambiente direto, também existe uma outra ecologia que não se vê, que é a relação entre fungos e vírus, por exemplo. À medida que há desmatamentos, que há desflorestações, e existe um aquecimento global, obviamente nós vamos também arruinando esse equilíbrio e isso torna mais fácil que estabeleçam depois grandes surtos e algumas pandemias. Regressando ao ébola para fechar a nossa conversa, não é um vírus respiratório, já estivemos a ver isso. Isso significa ainda assim que é fácil, o fácil é entre aspas obviamente, conter o vírus num surto regional e não deixar que ele passe daí, que é o que tem acontecido nos últimos surtos de ébola que mataram milhares de pessoas em África. Exatamente, é um vírus extremamente perigoso, mas pouco contagioso. Portanto, desde que exista infraestrutura, desde que exista capacidade de informar a população e que exista uma cultura de proteção sanitária entre a população, é fácil ou relativamente fácil conter este surto. Portanto, estamos perante um caso que de facto é muito mortal, mas que com as pessoas certas, com a infraestrutura certa e com a conduta certa é fácil de limitar e de conter. Filas de madrugada no Colombo, relógios esgotados em minutos e revendas a chegar aos 2.000 euros. O lançamento Royal Pop, a colaboração entre a Swatch e a Audemars Piguet, transformou-se num fenómeno global e Portugal não escapou à febre. Mas por que é que um relógio de bolso de 400 euros está a gerar este nível de obsessão? E o que é que isto revela sobre o novo negócio do luxo? As respostas são de Gonçalo Almeida. No podcast Economia Dia a Dia, fala-se dos temas económicos que marcam a atualidade. Todos os dias resumimos o que precisa de saber sobre os números nacionais e internacionais em episódios de poucos minutos. Ouça e subscreva o Economia Dia a Dia em qualquer plataforma de podcast ou siga em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.